A grana, 2 bilhões e 300 milhões de dívida foram deixados pela renovação e transparência, é isso? Confere. É verdade. Na verdade, 2,1 bilhões, né? E aí o Corinthians aumentou mais 200 milhões do início do ano para cá. No primeiro semestre, a gestão acabou conseguindo aí ficar com uma dívida ainda maior, de mais de 200 milhões, porque houve contratações, houve tudo isso. Então, no início do ano, a atual gestão pega o Corinthians com 2,1 bi, e aí acaba terminando agora o primeiro semestre com 2,3 bi. Só pra gente ter uma ideia, mais de 100 milhões de reais... Desculpa cortar, qual que é a previsão de faturamento do Corinthians pro final do ano? Eu não sei, confesso que não sei. Eles acabaram não divulgando até nessa semana, no dia da transparência. Mas no ano passado... foram transparentes com quanto eles vão receber. Exatamente. No ano passado, eles divulgaram... o Corinthians conseguiu um faturamento aí de 1 bilhão, né? É claro que isso foi um número recorde e tudo mais, e isso acaba acontecendo de maneira até rara, porque o Corinthians vendeu alguns dos seus jogadores. 200 milhões no ano passado foram só de vendas de jogadores. Vendeu Pedro, vendeu Moscardo. Uma parte da grana, é verdade, caiu esse ano e tudo mais. Mas o Corinthians começa a ficar de olho nessa situação. Caiu o dinheiro do Wesley já ou não? Ainda não caiu o dinheiro do Wesley. Vão ser, acho que 3 ou 4 parcelas desses 20 milhões de euros que foram vendidos ao O Corinthians tem 70%, né? O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos, e o Corinthians prevê faturar aí com venda de atletas nessa janela cerca de 100 milhões. Isso já contando os direitos econômicos de cada um e tudo mais. Então, isso que vendeu o Carlos Miguel, vendeu o Wesley, o Raul Gustavo acabou saindo, então alguns jogadores, mas teve gastos aí de quase 50 milhões também nesse meio de ano. Então o Corinthians tenta projetar aí um lucro com relação a vendas. Só um detalhe sobre juros. O Corinthians já pagou nesse primeiro semestre quase 100 milhões de reais só em juros. E esses juros, óbvio, eles vêm de boa parte das gestões passadas, né? Porque são contas que foram deixando passar. A gestão passada quase destruiu uma instituição, né? É verdade. Se esforçaram, o que Andrés fez, o que Duílio fez, o que os caras fizeram, vocês se esforçaram pra acabar com uma instituição, cara. Que vergonha, velho. E a gente tá vendo até para quem tá no YouTube, do youtube.com/RádioBandeirantes-Oficial, o Ale colocou pra gente a posição da dívida bruta. E ela tá especificada assim, ó, 2,3 bilhões, e são 710 milhões de reais de arena que tem que pagar a Caixa Econômica Federal, tem tributos de 676 milhões e o oneroso. O que é o oneroso? Você tem aquele fornecedor, você tem que pagar direitos de imagem de atleta que estavam atrasados, enfim, tudo isso esse é o oneroso que o Corinthians tem de pagar. E a parcela... Sabe o que me deixa revoltado com os clubes de futebol e com dirigentes que não são presos? Tipo assim, você deve 600 milhões de impostos. Bom, se você deve 600 milhões de impostos é porque você entrou dinheiro, certo? Vai nós não pagar os impostos em cima daquilo que a gente... Toma casa, não, se você tá preso, irmão, você vai ter que falar, mas como é que pode dirigentes de futebol, presidentes financeiros, diretores, falam assim, pô, a gente deve 600 milhões de impostos. É dinheiro que entrou. E você não pagou. E aí, tá tudo bem, um passa pro outro. É inacreditável. Até os impostos, o Corinthians vai precisar de 3 gestões. Como foi do Paulo Nobre, como foi do Gagliotti, maior presidente da história do Palmeiras, e da Leila agora. Ó, pra Leila, pro Palmeiras pagar 200 milhões pra Crefisa, quanto tempo demorou? 3 anos. 3 anos, cara. E um time que ganha tudo. Não. Foram mais que começou na gestão. Botar 5 anos, vai. 5 anos, 200 milhões. 5 e deve agora acho que 8 milhões ou 9 milhões e 200 mil. Isso, e vai pagar 9,200. Então, olha só, um time que ganha tudo, ganha Libertadores, ganha a Copa do Brasil, ganha tudo, vende os melhores, é o time que mais sabe vender hoje. Vendeu o Hendrick, vendeu o Estevão, vendeu um monte de gente e ainda em 5 anos para pagar 200. Como é que o Corinthians vai pagar 600 milhões em 3 gestões? Não consegue pagar os impostos. Essas pessoas que fizeram com que o Corinthians devesse 600 milhões de impostos e 706 milhões, o que daria 7 milhões e 300, 1,5 milhão. 1,5 milhão. 1,5 bilhão.
10 anos eu pago só os juros do estádio. A cada 3 meses, trimestral, eu pago 80 milhões. Cara, de juros. Eu pago no ano 240 milhões. Mas pera um pouquinho, mano. Eu não vou pagar 240 milhões. Eu vou pagar os 240 milhões para pagar os impostos. Não, mas eu não faço isso. Mas que fizeram com o Corinthians? Dá vontade de falar um monte, dá vontade de dar uma cadeirada em cada um. Mas aquelas cadeiras igual, dá uma cadeirada nas costas de cada um. E aí? Só até respondendo a pergunta do Soler, até puxei aqui, o Corinthians prevê 816 milhões de reais em receitas para 2024. Mas esse número deve ser menor, porque até na apresentação na sexta-feira eles estavam falando que com relação a direitos de TV isso pode cair. Mesmo o Corinthians avançando até para a semifinal da Copa do Brasil e tal, porque teve a situação do Campeonato Paulista, né? O Corinthians fez menos jogos no Campeonato Paulista. Mas isso aí é enxugar gelo, filho. O que você ganha? Se você for campeão da Copa do Brasil, se você for campeão da Sul-Americana... Só pra assinar pra jogar o Paulista foram 40 milhões. Né? Vamos lá, quanto que é pra ganhar a Copa do Brasil? São ao todo mais de 70 milhões. Sabe quanto que tem de juros que falou agora aí? 100 milhões. Se eu pago 100 milhões de juros, como é que 90 milhões vai me agentar alguma coisa? Esquece. Outras tem que dividir contigo. Isso, você tem que fazer as contas igual quitanda, igual quem é sério. Eu devo 2 bilhões. 2 bilhões, vamos botar 2 bilhões. Você acha que numa administração que gastou o que tá gastando aí, que tem que gastar, em relação para não cair, você acha que eles diminuem a dívida a 100 milhões em 3 anos? Não, já aumentou 200. E já aumentou 200. Então não tem como, não tem possibilidade. Não existe. Ou faz um plano de... Ó, meu irmão, nós vamos ter aqui... Ó, vai lá na Caixa, vai não sei o que, vai... Diminui isso, faz acordos... Mas ninguém faz isso. É melhor pagar juros. Sabe por quê? Porque um time que ganha 1 bilhão... 100 milhões a gente paga de juros. Mas toda hora eu tô sangrando. Toda hora eu não tenho dinheiro. Toda hora eu tenho que vender jogador para pagar salário. Toda hora eu tenho que pagar... Ó, quando sair... Escuta o que eu tô falando. Igor Coronado, Pedro Raul, Yuri Alberto, vocês vão ver o rombo que vai acontecer. Vocês vão ver só.